Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. É com grande gosto que hoje vos trago a entrevista com a doutora Isabel Pina e o doutor, também professor, Miguel Lourenço, ambos de História. O professor Miguel Lourenço do CHAM, Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa. A doutora Isabel Pina é a nossa investigadora do Centro Científico e Cultural de Macau na área de História. Licenciada em História, doutora em História, mas com um pós-doutoramento em Estudos Clássicos. Ora, sendo a sua vocação principal a História, tem vindo a organizar para o Centro Científico e Cultural de Macau diversos workshops na área da História Moderna. Este último, que foi agora no dia 23 de maio, intitula-se Managing Missions in East Asia, ou seja, portanto, a gestão das missões no Sudeste Asiático. Agradeço-lhe estar aqui conosco a divulgar as atividades do Centro Científico e Cultural de Macau. Pergunto-lhe qual foi o objetivo deste workshop. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Este workshop sobre as missões e a gestão das missões na Ásia Oriental, China, Japão e também no Sudeste Asiático, o Vietnã, quando depois dos missionários serem expulsos do Japão, vão sobretudo para o atual Vietnã. O objetivo é compreendermos como é que os religiosos, nomeadamente da Companhia de Jesus, mas também franciscanos, dominicanos, missionários da Propaganda Fide, portanto, com o centro em Roma, como é que conseguiam pagar as missões e como é que as conseguiam pagar em territórios como o Império Chinês, como o Japão, em que não têm o apoio da coroa portuguesa ou da coroa espanhola, no caso também aqui. Portanto, como é que se arranjam verbas para financiar as missões? E como é que se arranjam verbas para financiar as missões? Arranjam-se verbas de muitas formas. Arranjam-se verbas através dos patrocínios reais, quer do rei português, quer do rei espanhol. Arranjam-se verbas com quintas. Por exemplo, a missão do Japão tinha uma quinta em Carcavelos, uma quinta vinícola de onde arranjavam muito verbas substanciais para a missão do Japão. Ainda hoje o vinho de Carcavelos é famoso. Também terrenos na Índia e negócios, no caso do Japão e da China, a famosa Nau do Trato, que até 1614, portanto, na qual estiveram envolvidos os missionários jesuítas até 1614, a altura em que foram expulsos do Japão, portanto, e que permitia os negócios da China, ou seja, a troca de prata japonesa por seda, por porcelanas, por ouro da China. E eles eram realmente bons comerciantes, além das missões espirituais. Eles, para financiar essas missões espirituais, eles eram de facto, tinham vocação. Tem-se ouvido dizer que sim, e a prova está à vista, por exemplo, nas obras que deixaram, tanto em Macau, as igrejas que construíram, os hospitais, os orfanatos, as misericórdias. Tudo isso foi financiado em parte por meios privados, pelos privados, ou seja, por meios privados, porque eles eram da missão. Eles deixam de ter o apoio do Papa e a partir do momento em que deixam de ter o apoio de Roma, passam a ter que fazer o negócio por eles próprios, é assim? Não, eles têm o apoio do Papa, têm o apoio dos reis, mas estamos a falar num período de expansão, século XVI ao século XVIII, período moderno, em que há missões espalhadas globalmente. E, por exemplo, a Companhia de Jesus, e no que diz respeito às missões ligadas ao Império Português, a Portugal, ao rei português, essas missões vão do Brasil
Em 1549, os jesuítas estabelecem uma missão no Brasil, ao Japão, também no mesmo ano, já para não falarmos no próprio continente africano. Há missões espalhadas à escala global e tudo isso implica verbas para poderem, como estava a dizer, os hospitais, toda a assistência e a missionação em si. Ora bem. Naturalmente, a vocação destes missionários é espiritual, mas para conseguirem cumprir essa missão, os bens terrenos são necessários, toda a atuação terrena é necessária, e um dos projetos que o CCM está a levar a cabo é precisamente analisar as figuras que são responsáveis pela parte dos negócios, os procuradores jesuítas, e estão a ser analisados nessa escala global e nas suas diferentes facetas, tudo sempre com a preocupação da maior glória de Deus, ad maiorem Dei gloriam. E este workshop de dia 23 de maio foi sobretudo uma discussão, foi um brainstorming com a Universidade de Boston, com o CHAM, com o Instituto de História da Arte, com uma série de especialistas nesta área, em que estamos a pensar em algo que não tem sido muito problematizado, que é toda a parte contabilística. Todos esses processos relacionados com a gestão, com a administração, com a própria contabilidade. Portanto, o escopo temporal do workshop abrangeu os séculos XVI e XVII, mais... Sim, e XVIII também. Sim. E XVIII também. E então, como é que eles conseguiam, através... O procurador era o gestor financeiro. Sim, portanto, um religioso. E isso coloca toda uma série de questões de consciência, problemas éticos, e temos um procurador no início do século XVII, isso foi estudado há uns anos, precisamente na FCSH, que diz que sente repugnância. Portanto, o Miguel Lourenço tem uma obra publicada com uma colega, Elsa Penalva, em que publicaram uma série de documentação de um outro procurador, João Rodrigues de Sousa, uma figura interessantíssima, uma das mais fascinantes figuras das missões, portanto, um mercador. Ele próprio diz que é um mercador, além de ser um religioso, de ser mas posiciona-se ele próprio como procurador. Mas há algo que eu não estou a entender aqui. Se ele sente repugnância, mesmo assim ele faz. Para a maior glória de Deus. Muito bem. O objetivo último, portanto, a companhia tem um objetivo último para alcançar. Tem que... A glória de Deus, sim. ou seja, para alcançar o bem eterno. Sim, a conquista espiritual nas palavras usadas. A temática comum a todas as apresentações do workshop foi, portanto, os aspectos financeiros das missões? Sim. Portanto, essa foi a temática comum. Sim. E as instituições que estiveram envolvidas neste workshop, podia enumerá-las? Foram aquelas que já referi, portanto, a Universidade de Boston, aqui em Portugal tivemos o CHAM, da FCSH, o Instituto de História da Arte também da FCSH, e depois outras instituições francesas e italianas que não estiveram envolvidas na organização, mas participaram com apresentações. Sobretudo aqui o que se pretendeu foi discutir, tanto que tivemos pequenas apresentações, 15 minutos, 5 oradores. Um dos oradores tinha um projeto europeu, portanto estamos a falar de projetos de investigação com financiamento de milhões de euros, e depois tivemos 2 horas de pleno debate. E chegou-se a alguma conclusão ou levantaram-se algumas questões para desenvolver no futuro? Sobretudo questões para desenvolver. Não estamos numa fase inicial deste projeto, estamos há 2, 3 anos a trabalhar nele, mas conforme vamos mexendo nas muitas fontes documentais, manuscritos que temos, mais perguntas nos surgem. E será muito interessante depois inventariá-las todas e tentar... Estamos a trabalhar nisso, sim. E mostrar ao público, claro. Tanto ao público especializado como ao público em geral. Sim, retornar à sociedade o financiamento público. Ora bem, faz todo o sentido. Muito obrigada. Eu vou agora perguntar ao investigador Miguel Lourenço, sabendo que uma das suas áreas preferenciais é a cartografia,
pergunto de que modo é que a cartografia foi importante até para estes procuradores, até para estes missionários. A cartografia foi a nossa, e se há alguma, não só se a cartografia foi importante, como se há alguns aspectos a distinguir na cartografia portuguesa do início, portanto, inicial do século XV, XVI, aquela cartografia que depois nos vai levar e que nós vamos desenvolver na China, no Japão, nas Filipinas, de modo que era justamente sobre a cartografia, o papel da cartografia nestas missões que eu gostaria de ouvir falar. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Claro, nós temos vários jesuítas com um papel muito importante na divulgação daquilo que é a cartografia da China, mas também a cartografia do Japão, na Europa dos séculos XVI e XVII. E, portanto, aquilo onde esses jesuítas vão ter um papel bastante importante é, por exemplo, numa cartografia muito mais detalhada e muito mais informativa em termos, por exemplo, do interior da China. A cartografia portuguesa é sobretudo de base náutica, o que significa que os principais aspectos que estão vinculados nessa cartografia são costas, toponímia associada às costas, obstáculos à navegação, porque é construída com base em informação náutica. E podemos então falar já, avant la lettre, de uma transdisciplinaridade, ou seja, no século XVI, no século XV e depois XVI, quando se começa a desenvolver grandemente a cartografia com os maiores conhecimentos da China e do Japão, podemos dizer que foi pelo cruzamento entre a ciência náutica, os instrumentos náuticos e a cartografia que se deu origem a uma certa transdisciplinaridade, ou seja, a cartografia precisava dos instrumentos náuticos e os instrumentos náuticos da cartografia. É assim? Digamos que, ou seja, nós o que vamos ter é uma base náutica para construir a cartografia e depois com informações que os jesuítas vão recolhendo no interior da China, mas também no Japão, vão, no fundo, consolidando uma cartografia de interior que não é a tradição portuguesa e, portanto, essa cartografia está plena de informação a nível de língua chinesa, se quiserem, mas também de língua japonesa e, portanto, um dos caminhos, por exemplo, para o estudo da cartografia é precisamente compreender de onde é que vêm todas essas informações para se perceber a um nível mais profundo exatamente o que é que está a ser veiculado naquela cartografia. E, portanto, quando nós temos uma série de topónimos, agora estou a pensar na cartografia portuguesa dos séculos XVI, anos 50, anos 60, temos uma espécie de cordilheira, se quisermos, de topónimos ao longo da costa. Esses topónimos estão em dialeto do Fujian, do Guangdong, do Zhejiang. Então, isso significa que em termos de parcerias portuguesas nos mares do sul da China. Então, há aí um grande espaço para investigação que falta ainda. Então, poder-se-á dizer que uma das características da cartografia tipicamente portuguesa é uma espécie de estilo manuelino, é uma espécie de encontro, ela vive também da descrição e do encontro de civilizações. Ela vive desse encontro, sim. Eu pessoalmente gosto mais da imagem do mosaico. Se pensar no mosaico romano, e há todo um conjunto de jogos de cor que no fundo são, em termos visuais, as fronteiras que nós olhamos quando vemos um mosaico. Vemos um conjunto de diferenças de cor que formam um determinado objeto. Agora, quando se olha para um mapa
da cartografia portuguesa, normalmente essas fronteiras não estão enunciadas. Mas à medida que se tenta compreender as experiências de encontro, as experiências de comunicação entre comunidades marítimas ou entre mercadores que geram esse tipo de informação, e esse tipo de informação depois é incorporada no mapa, então nós temos isso. Pode-nos dar as respostas à pergunta que está a fazer. Até temos um globo terrestre lá no centro, no museu, um globo terrestre do século XVII, de 1623, em que, salvo erro, em que padres da Companhia de Jesus vão trabalhar em consonância com cartógrafos chineses e estão escritos caracteres. Nós vemos no globo, vemos o nosso globo, as nossas representações, mas com caracteres chineses a explicarem os sítios e as toponímias, o que é de facto muito desafiante tentar perceber os caracteres clássicos de então e tentar desvendar as mensagens que lá estão escritas. Portanto, isso é ainda um desafio maior que a nossa cartografia nos lança. É a decifração dessas mensagens, que eu suponho que só seja inteira e cabal com a ajuda e com o diálogo entre académicos, ou seja, entre académicos portugueses e académicos chineses, cartógrafos especializados portugueses e cartógrafos especializados chineses. Não vamos correr o erro de podemos saber chinês, mas uma coisa é saber chinês, outra coisa é ter conhecimentos específicos de cartografia. Então, uma pessoa que saiba chinês olha, mas pode não estar a decifrar a mensagem, porque as mensagens toponímicas, as mensagens científicas, são precisas, são claras. Então, aqui será também necessário mais estudos cartográficos, como estava a dizer, mas em colaboração. Mas essa colaboração é fundamental. Para um investigador português... Para um investigador português como eu, que não sabe chinês, isso é talvez um exemplo extremo, porque uma pessoa olha para o globo e tem uma barreira linguística imediata. Mas essa colaboração também é necessária para a própria cartografia portuguesa, onde parece que não será necessário fazer essa colaboração porque nós conseguimos ler tudo o que está ali, mas verdadeiramente muita dessa toponímia são fonetizações para o português de uma palavra chinesa ou de uma palavra malaia ou de uma palavra japonesa que tem a sua epocalidade, que pode não necessariamente corresponder a um topónimo hoje na costa da China ou do Japão, e portanto sem um parceiro chinês ou sem um parceiro japonês ou sem um parceiro de outro qualquer país asiático, o sentido, as conclusões que podemos retirar da leitura desse mapa serão necessariamente mais pobres, de maneira que essa colaboração eu vejo-a como fundamental. Esse trabalho de equipa é fundamental. Os nossos padres, os nossos missionários, por exemplo, Tomás Pereira, ele sabia chinês, mas ele não se atrevia a fazer, eu atrevia, talvez o termo seja assim mais acutilante, mas ele fazia os trabalhos em conjunto com irmãos chineses. Eu, em muitos autores que tenho lido e muitos sinólogos que eu tenho lido de raiz chinesa, dizem que de facto os nossos missionários eram excelentes, sabiam muito bem chinês, mas não sabiam com os tons, falavam aparentemente fluentemente, mas sem os tons corretos e sem a ordem gramatical correta, o que tornava difícil a compreensão, e por isso eles muitas vezes se aliavam com irmãos chineses, também cristãos, que entretanto já tinham sido cristianizados, para poderem fazer o tal trabalho de equipa, sendo que o trabalho de equipa me parece fundamental, ainda que tudo tem a ver também com os feitios. Há pessoas que de facto gostam de trabalhar menos em equipa, outras mais em equipa, e somos todos académicos, mas uns mais, outros gostam mais de trabalhar em equipa que outros. Mas o trabalho de equipa aqui é absolutamente fundamental. Não sei se a Isabel
A propósito de Tomás Pereira, e até porque trabalhei muitos anos no Tomás Pereira, há uma questão. O Tomás Pereira viveu 36 anos em Pequim. O Tomás Pereira viveu mais anos em Pequim, portanto viveu mais anos na China do que em Portugal. Logo aí torna bilíngue. Irmãos, também referir irmãos, ou seja, membros da Companhia de Jesus, é redutor, porque há todo uma entourage que não é necessariamente membro da Companhia de Jesus. Podem ser os moços de casa, podem ser colaboradores, podem nem ser convertidos. Muitos dos chineses que colaboram com os jesuítas nas traduções, na publicação de obras científicas, nomeadamente tecnológicas, artísticas, etc., muitos desses não são sequer católicos ou cristãos. Há aqui que ter, sim. Agora, como é que nós definimos, porque é que um homem que vive uma parte enorme da sua vida, como a maior parte dos outros missionários, quando eles vão para a China, vão até morrer, são raros os que regressam, portanto é um trabalho para a vida. Como é que nós podemos considerar que alguém que vive 30 e tal anos na China, rodeado com por pouquíssimos europeus, porque é que ele não sabe bem chinês? Já se imaginou 30 e tal anos em Pequim? Com um contacto efetivamente direto com o imperador? Posso lhe dar a minha experiência, que tenho 30 anos de estudo chinês, 30 anos, exatamente, comecei em 1990 e neste momento estamos em 2024, portanto mais de 30, e posso lhe dizer que, como viu hoje, falo perfeitamente, faço-me entender perfeitamente, mas tenho a consciência exata que os tons não estão, alguns dos tons não estão no sítio, que eles compreendem tudo porque contextualizam. Exato. E como contextualizam, eles compreendem a mensagem toda. Mas eu, quando estou a falar, tenho a consciência de que alguns tons estarão fora do sítio. E também tenho a consciência, dada a diferença linguística, dada a diferença de ordem gramatical. Por muito que eu saiba que o complemento circunstancial de lugar e o complemento circunstancial de tempo vêm sempre antes em chinês, por muito que eu tenha essa consciência absoluta, por vezes escorrega-me a língua para a minha própria língua. Então sobrepõe-se a minha língua na língua sobre a língua que eu aprendi durante 30 anos. Sim, Ana Cristina, eu tenho a experiência, e com o pouquíssimo que eu sei de chinês, tenho a experiência, sei quão difícil é estudar chinês e quão pouco nós aprendemos, não é? Não é possível comparar com o inglês ou o francês, em que num ano estamos a falar, não tem comparação possível. Mas estes homens viviam mesmo na China ininterruptamente. A Ana Cristina viveu e deixou de viver, pois, e não estava num lugar como Pequim, com todo o protocolo, portanto, com um relacionamento, figuras que eram efetivamente escolhidas para ter este relacionamento com as figuras mais importantes, com o próprio imperador, membro da casa, considerado um membro da Casa Real. Eu não estou a dizer que eles não sabiam, eles até falavam fluentemente. Isto não está em causa, eles até falavam fluentemente. Agora, o que eu estou a dizer é que e nisso sou secundada por sinólogos de raiz chinesa, ou seja, por exemplo, François Chan, que diz que de facto quando houve um missionário um dos comentários que se fazia é quando os missionários do século XVII falavam, eles falavam fluentemente, só que com a troca dos elementos nas frases e sem os tons certos. Ana Cristina, porque é mas eram entendidos. Sim, porque é que um mercador, um membro da província de Cantão, temos de ter em consideração, por quem nos ouve, que não existe uma língua chinesa, não é? Existem muitas línguas chinesas. E os missionários estudavam a língua universal das elites, o mandarim, que corresponde àquilo que geralmente é equiparado ao latim, não é? Porque é que alguém de uma família de mercadores da província do Guangdong, que falava cantonense, algum dialeto dessa província, porque é que saberia melhor até o mandarim que um Tomás Pereira, junto à corte imperial, sabia, não é? Os próprios missionários estão a ensinar chinês a estes jovens que atraem para a companhia, alguns dos quais entram para a companhia. É tudo, quer dizer, infelizmente não temos uma máquina do tempo que nos permita regressar ao século XVII e aferir, mas temos toda uma série de elementos, e nós historiadores é isso que temos que fazer, cruzar
analisar, ver ali num jogo de possibilidades, e é através disso que podemos concluir. E depois temos a Companhia de Jesus, é uma ordem extraordinariamente burocrática em que escreve tudo e tem, de 3 em 3 anos, os missionários são avaliados. E são avaliados pelo próprio nível de língua chinesa, aqueles que estão na China. Tudo isso permite-nos... Não digo que não, mas não digo que Mas não. temos que ter Agora, tudo isso em consideração. Claro. Além disso, há programas para a aprendizagem da língua chinesa. Estes homens são treinados 4 anos na língua chinesa. Portanto, é toda uma estrutura muito bem montada, como a Companhia de Jesus. Mas eles trabalhavam em equipa. Isso é inegável. Isso Claro, é inegável. alguns com bom feitio, outros com mau. E aliás, isso temos lutas terríveis que a nós historiadores nos divertem particularmente, e é aí que muitas vezes também sabemos uma série de coisas, não é? Zangam-se as comadres, sabem-se as verdades. E isto com os jesuítas é particularmente, as conflitualidades dentro da companhia, ao nível até individual, são um dos aspectos que me divertem imenso e sobre os quais gosto de trabalhar também. Pois bem, vamos voltar agora à cartografia e gostava de perguntar ao Miguel Lourenço se a escala de latitudes na cartografia portuguesa lhe diz alguma coisa ou gostaria de apontar outras características típicas da cartografia portuguesa. Eu penso que a característica mais significativa que eu gostava de apontar, mais ou menos já fui abordando, que é o facto de, quando nós olhamos hoje para um mapa, nós estamos habituados a ver imediatamente ou a procurar fronteiras, porque é assim que somos ensinados a olhar para um mapa. Quando olhamos para aqueles mapas, de alguma forma, durante a nossa educação em Portugal, esses mapas são mostrados, então mais ou menos esperamos encontrar alguns desenhos do Mandarico, por exemplo, outros monstros marinhos, toda uma série de iconografia. Mas estes mapas, a cartografia portuguesa, não tem fronteiras. O que para mim é um dos aspectos mais desafiantes no estudo da cartografia, é perceber então como é que se harmoniza toda essa informação, porque essa informação é recolhida em contexto marítimo, essa informação, e portanto estamos a falar de diferentes comunidades marítimas, muitas vezes concorrenciais uma em relação à outra, e portanto se quisermos um topónimo numa carta pode ser recolhido num contexto, digamos, 1550, mas o topónimo que está ao lado nesse mesmo mapa pode ter sido recolhido 10 anos mais tarde ou 20 anos mais tarde, e vai para a mesma carta a partir de circuitos que pertencem a comunidades marítimas diferentes. E, portanto, para mim, um dos aspectos mais interessantes é perceber como é que cada sector geográfico num determinado mapa acabou por ir parar às mãos de um cartógrafo, e esse cartógrafo, no fundo, harmoniza tudo isso e põe-lhe uma data, a data que fez, vamos pensar 1560, mas na realidade o que está ali é uma coisa anacrónica, se quisermos, é uma coisa composta de várias cronologias. Muito interessante. Ontem e hoje a cartografia é fundamental. Se nós pensarmos num instrumento tão simples como o Google Maps, e nós estamos sempre a utilizar os GPS e os Googles, é exatamente o mesmo tipo de função que a cartografia de ontem e a cartografia de hoje tem. Considera que para os missionários, para os comerciantes, para os aventureiros, para os homens de letras e de saber do século XVI, XVII e XVIII, a cartografia tem uma função idêntica à que hoje os Google Maps têm para nós, mutatis mutandis,
Bem, eu diria que a cartografia pode ter funções diferentes em função do utilizador. Um dos aspectos mais interessantes, penso eu, na experiência de ler um mapa, ou de olhar para um mapa, é a sua a capacidade que ele tem de naturalizar. Então, se quisermos, o mapa cria uma habituação à comunidade de quem... à comunidade que o lê, que o visualiza. Assim, por exemplo, cada sala de aula numa escola primária tinha um mapa de Portugal continental e das ilhas. Bem pesado, que eu ainda me lembro dele. Eu tenho um lá em casa. Precisamente para criar essa identificação entre pessoa e território. Mas, por exemplo, para voltarmos ao século XVI, os mapas que nós hoje podemos visualizar, mesmo no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, eram mapas trabalhados, eram mapas ricos, eram mapas que iam parar à mão. Esteticamente muito bonitos. Esteticamente muito bem conseguidos. E, portanto, a pessoa que tinha as posses para adquirir um tal mapa era talvez, por exemplo, uma pessoa que também comprava alguns impressos, por exemplo, sobre a expansão portuguesa. E há alguns mapas que o Centro de Macau tem também em reprodução, onde é possível, ao olhar para o mapa, quem ler, por exemplo, o Tratado dos Descobrimentos do Galvão, António Galvão, é capaz de reconhecer algumas das passagens em algumas formas geográficas no Sudeste Asiático, em especial das Filipinas, por exemplo. Portanto, há também esse lado de o mapa poder fazer eco de outras narrativas que não estão ali, se calhar, tão bem enunciadas, mas que ao a pessoa transportar esse contexto de fora, reconhece no mapa aquilo que está desenhado. Muito obrigada. E agora, para terminar, gostaria de perguntar à doutora Isabel Pina se tem algum workshop previsto para breve ou para futuro sobre estas temáticas modernistas, e se tem alguma obra também prevista que tenha, por exemplo, em relação a este workshop, se vai dar origem a atas ou uma obra. E a mesma pergunta ao investigador Miguel Lourenço, se tem algum plano para um workshop sobre cartografia ou alguma obra pensada para a divulgação da nossa cartografia tipicamente portuguesa. Não sei se a Isabel quer começar. Este workshop foi um brainstorming, portanto, mas de qualquer forma, enquanto investigadores, temos a obrigação de publicar. E estão a sair artigos meus e de bolseiros de doutoramento do CCCM, 2 dos quais estão a trabalhar comigo nesta área da materialidade, dos missionários, dos procuradores, da contabilidade. Estamos a escrever textos mais académicos sobre estes assuntos. De qualquer forma, talvez em 2025, quando fizermos um colóquio, surja um livro, é o que está previsto, nessa altura sairão atas, o que também significa que são textos académicos. Mas, portanto, por agora, se calhar em termos de conferências, aproveitava para fazer a referência às conferências de primavera do CCM, que já estão a ser organizadas para 2025. Já há datas? Já há datas, em março, não sei, a partir do dia 10 de março, se não estou enganada, até ao final do mês, as conferências de primavera no CCM. Mantêm-se os 3 ciclos? Sim. Portanto, um ciclo dedicado a Macau, outro à restante China e outro à restante Ásia, com enfoque no Japão, na Índia, nas Filipinas também. E por enquanto é isto, além de todas as apresentações que fazemos fora da própria instituição. Eu e os
e os outros investigadores trabalham no CCM enquanto doutorandos, mas por agora é isto. Obrigada. E Miguel? Precisamente, o Centro Científico Cultural de Macau organizou um colóquio sobre cartografia em abril. Em abril. Eu penso que essas atas serão publicadas e entre temas é sempre bom deixar 1 ou 2 anos de espaço para amadurecer ideias, portanto, quem sabe daqui a 1 ou 2 anos. Muito obrigada a ambos, muito obrigada investigador Miguel Lourenço, muito obrigada investigadora Isabel Pina por estarem connosco e aos ouvintes da Rádio Freguesia de Belém. Até à próxima. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.